Agora a gente vai falar sobre os pelos. Na aula anterior, a gente falou sobre as camadas da pele. A segunda camada da pele, que é a derme, é onde fica a maior parte do pelo. O pelo ele é composto por três principais tipos. A gente vai falar sobre a medula, que é a parte mais interna do fio, a camada intermediária e a cutícula, que é a parte externa do fio. Por que você está falando isso, Rita? Gente, para quem pretende se especializar no Brow Lamination, é muito importante saber a função, o porquê, ser curiosa e mais além. Porque, por exemplo, o Brow Lamination a gente pode derrubar a sobrancelha da cliente, se vocês não sabem. O único produto que tem o poder de permear dentro do fio, que seria a medula, é o tilglicolato de amônia, tá? E a guanidina, que são componentes básicos de um produto de Brow Lamination. Mas por que eu fui falando sobre isso, tá? A gente tem que saber o pelo, a textura, o tamanho, se é um pelo fino, um pelo grosso. Os pelos finos, eles são chamados de lanugem velos, tá? Que são os pelos mais finos, que a gente costuma falar sobre penugem, né? Penugem, ele tem origem de pena. No caso, os pelos mais finos, a gente vai chamar de lanugem velos, tá? E os pelos terminais, que geralmente são os pelos mais grossos, como de axila e os pelos pubianos. O que a gente vai trabalhar com a epilação com linha é o lanugem velos. As fases do pelo, gente, a gente precisa identificar que cada cliente tem uma fase do pelo diferente uma da outra, que a gente chama de ciclo. Então vamos lá. Anágena, catágena e telógena. Vocês vão estar vendo aqui do ladinho uma ilustração para vocês entenderem as fases do pelo. Mas na fase anágena, o pelo ele tá ali preso, né, no bulbo, na partezinha de baixo, e tá ali recebendo os nutrientes. Então, quando ele tá na fase anágena, que é essa fase que ele ainda tá presinho, ele é um pelo mais bonito, mais viçoso, mais brilhoso. Quando ele já chega nessa fase catágena, é uma fase que ele já perde um pouco os nutrientes. Ele ainda não está em fase de queda, porém, ele já está numa fase que ele não está recebendo tanto nutriente quanto na fase anágena. E na fase catágena, gente, é a fase de queda. Quando vocês forem fazer um design de sobrancelhas, se vocês passarem o algodão e ver que cai pelo menos mais de 5 pelos, essa sobrancelha tá ali numa fase telógena, que é uma fase de queda, tá bom? Então, assim, ela pode ter vários problemas, né, várias doenças, pode ser como uma alopécia, um estresse, qualquer coisa que gere ali uma queda, né, visível, ok?